Olá, boas-vindas à nossa análise aprofundada de hoje. O foco é um evento que, assim, coloca o Brasil bem no centro das atenções globais. A COP30, aquela grande conferência do clima da ONU, né? Marcada para novembro de 2025, lá em Belém do Pará. A expectativa, olha, é de receber dezenas de milhares de pessoas, mundo todo vindo para cá. Exatamente. É um evento de uma escala imensa. E para entender o que está acontecendo, a gente reuniu bastante material. Temos fontes variadas, reportagens internacionais, coisas locais também, análises de publicações bem especializadas em clima, sabe? Informações oficiais do governo. E o cenário que está surgindo, né, é complexo, para dizer o mínimo. Desafiador. Sim, bastante desafiador. Vamos investigar um pouco os bastidores, né? Principalmente esses obstáculos de logística que parecem gigantescos e os riscos que isso tudo pode trazer para o sucesso da conferência, para a própria essência dela. A pergunta que fica é: Belém está mesmo preparada para algo dessa magnitude? É a pergunta de milhões, né? Nosso objetivo aqui é justamente esse, dissecar os pontos mais críticos que essas fontes estão levantando. Vamos falar da crise de hospedagem, dos custos que estão nas alturas, da situação real da infraestrutura de apoio, que vai muito além de hotel, dos perigos para a representatividade dos países, que é algo fundamental numa COP, né? Não pode ser uma festa só para alguns. E também das pressões no orçamento e, claro, o que tudo isso pode significar, né? As consequências para a imagem do Brasil e para o futuro das negociações do clima. Então vamos lá. Vamos tentar desemaranhar isso. Olha, para construir essa análise, a gente está se baseando em fontes bem diversas e fontes respeitadas. Tem relatos da Reuters, por exemplo, que está acompanhando de perto, veículos como o Climate Home News, The Guardian, que são super focados em política climática, e também visões mais regionais, tipo da Latam Journalism Review. A gente cruzou isso com dados do portal oficial do governo brasileiro sobre a COP30 e outras investigações que foram mais a fundo na realidade local de Belém, como as da Energy News e Gas Outlook. É, assim, um mosaico de informações, né? Que a gente precisa olhar com cuidado. Certo. Então, o primeiro ponto que, nossa, salta aos olhos em várias dessas reportagens é a acomodação. Parece o calcanhar de Aquiles inicial, né? As fontes são quase unânimes. A capacidade hoteleira formal de Belém é muito, mas muito menor do que as dezenas de milhares de pessoas esperadas. É, bem menor. E a consequência direta disso, segundo a Reuters, por exemplo, foi uma explosão nos preços. Diárias chegando a centenas de dólares por noite. Isso soa como uma barreira, nossa, enorme. Principalmente para quem vem de países com menos grana, certo? Sim, sim, total. E esse ponto dos custos é tão sério, tão crítico, que o próprio Secretariado da Convenção do Clima da ONU, a UNFCCC, que é quem organiza as COPs, né? Eles reconheceram o problema, oficialmente, tanto que aumentaram aquele auxílio financeiro que dão para facilitar a participação dos delegados de países em desenvolvimento. E citaram explicitamente os custos de acomodação em Belém como um fator-chave para esse aumento. Isso já é um sinal de alerta bem forte vindo da própria ONU, né? Nossa, quer dizer, a própria organização admitindo a dificuldade. E qual tem sido a resposta para essa falta de leitos? O que as fontes falam sobre as soluções que estão sendo ventiladas? Então, o governo brasileiro, a organização local, eles anunciaram uma série de medidas, digamos, emergenciais. Falam em contratar navios de cruzeiro para servir de hotel flutuante, sabe? Adaptar espaços como escolas públicas, até instalações militares para hospedar a gente. Mapear e incentivar aluguel por temporada também. No papel, os números anunciados são altos, chegam a dezenas de milhares de leitos potenciais. Mas tem um mais aí, né? Tem um mais importante. O ponto crucial que fontes como a Reuters e a Climate Home News estão destacando é a diferença entre esses anúncios e o que está efetivamente disponível. O que está contratado, adaptado, operacional agora. Existe uma preocupação real sobre a viabilidade e principalmente o cronograma dessas soluções. Anunciar é uma coisa, né? Ter a cama lá, segura, funcional, acessível para um delegado é outra bem diferente.
E especialmente se a gente pensar na logística que envolve, por exemplo, atracar e operar vários navios hotel ao mesmo tempo. Não é simples. Entendi. Então o cenário é de custos altíssimos e soluções alternativas que ainda geram muita incerteza. E isso me leva direto para as consequências para a conferência em si. Se fica tão difícil, tão caro achar um lugar para ficar, o que acontece com a participação dos países? Aí é que a coisa começa a ficar assim bem preocupante do ponto de vista da legitimidade do processo todo. A consequência mais óbvia que a Reuters aponta e muitos observadores temem é que os países sejam forçados a tomar decisões bem difíceis. Podem ter que reduzir drasticamente o tamanho das delegações. Mandar talvez só 1 ou 2 negociadores principais, sabe? Em vez da equipe completa que cobre vários temas. Menos gente para negociar. Exato. E em cenários mais extremos, alguns países menores ou com orçamentos muito apertados podem até ter que reconsiderar se mandam representantes com poder de negociação mesmo. A Reuters chegou a reportar que, em fases importantes do planejamento, dezenas de países ainda estavam com dificuldade para garantir reserva. Isso é um péssimo sinal para a representatividade, né? E qual o impacto real disso? Delegações menores, talvez algumas ausências. Alguém pode pensar, menos gente, menos confusão, mas imagino que não seja bem assim numa negociação global, né? De jeito nenhum. O que é fascinante e, ao mesmo tempo, preocupante aqui é o efeito dominó. Uma conferência das partes, uma COP, depende, por natureza, da participação mais ampla e mais equitativa possível. Se atores cruciais, pensa nos representantes de nações insulares vulneráveis, países menos desenvolvidos ou mesmo grandes nações florestais. Se eles não conseguem participar plenamente por causa dessas barreiras logísticas ou financeiras, a própria substância da negociação é afetada. Imagina discutir financiamento para perdas e danos sem a presença forte dos países que mais sofrem com isso. Complicado. Ou um debate sobre adaptação sem a voz ativa das comunidades que estão lá na linha de frente. Uma COP com representatividade reduzida corre um risco muito sério de produzir acordos fracos, sabe? Decisões adiadas e gera um sentimento de injustiça que acaba minando a confiança no processo multilateral como um todo. A legitimidade fica arranhada. Faz todo sentido. E você mencionou a logística complicada dos navios hotel. Isso me lembra que os desafios não são só os quartos, né? Tem toda uma infraestrutura de apoio que precisa funcionar redondinha para um evento desse tamanho. O que as fontes dizem sobre isso? Exatamente. Não adianta nada ter onde dormir se você não consegue chegar no local da conferência ou se não tem condição adequada para trabalhar lá. Pensa só no que é preciso terminais portuários que possam de fato receber e operar esses navios hotel com segurança, com eficiência. Um sistema de transporte que dê conta de mover dezenas de milhares de pessoas, entre hotéis, locais de eventos, o centro de convenções principal, numa cidade que a gente sabe que já tem desafios de mobilidade. Sim, Belém tem suas particularidades. E mais, espaços adequados e muitos espaços para os incontáveis eventos paralelos, onde a sociedade civil se reúne, cientistas, setor privado. Conectividade de internet tem que ser robusta, estável, é fundamental para a comunicação, para transmitir informação. E, claro, as salas de reunião seguras, equipadas com tradução simultânea, tecnologia para as negociações formais e informais, que são o coração da COP, né? E como está a situação dessa infraestrutura auxiliar? Tem sinal de alerta nas fontes sobre isso também? Sim. Reportagens como uma da Energy News, por exemplo, trouxeram preocupações sobre o andamento de obras essenciais. Mencionaram especificamente atrasos na adequação de terminais portuários para os navios hotel e em outras obras de mobilidade urbana também. A falta ou o atraso dessa infraestrutura de apoio multiplica os riscos operacionais. A gente está falando do potencial para quê? Filas intermináveis. Imagina o caos. Atrasos que comprometem agendas de reuniões bilaterais super importantes, congestionamentos caóticos, dificuldade de acesso para pessoas com mobilidade reduzida e até questões de segurança mesmo, física, sanitária, dada a concentração imensa de pessoas.
Tudo isso não é só um incômodo, sabe? Impacta diretamente a capacidade dos delegados de negociarem com eficiência e desgasta a imagem do evento do país anfitrião. E, claro, tudo isso que tem um custo, né? Organizar um evento desse tamanho deve exigir um investimento público colossal. Obras, um esquema de segurança com milhares de agentes, adaptar transporte, montar estruturas temporárias gigantescas. De onde vem esse dinheiro todo? É um investimento massivo, não tenha dúvida. Vem em grande parte dos cofres públicos brasileiros, federal, estadual, municipal, mas além desses custos de infraestrutura e operação, tem outra pressão financeira bem importante, a necessidade de apoiar a vinda das delegações de países em desenvolvimento. Historicamente, existem fundos específicos para isso. Ah, aqueles trust funds que você mencionou antes. Como é que eles funcionam? E isso, basicamente, são fundos que a UNFCCC mantém, sabe? Abastecidos por contribuições voluntárias dos países desenvolvidos. O objetivo é ajudar a cobrir custo de viagem, hospedagem, diária, para delegados de nações que, de outra forma, não teriam como bancar a participação nas COPs. É um mecanismo-chave para garantir a equidade no processo. E esses fundos estavam dando conta da demanda para Belém com esses custos altos? Aí está outro ponto de tensão que a Climate Home News identificou. Durante a fase crítica de preparação, os níveis de contribuição para esses trust funds estavam bem abaixo do que seria necessário para cobrir os custos elevados de Belém. E isso colocou a própria UNFCCC numa posição difícil. Tiveram que fazer apelos extras por mais doações e, como a gente já falou, aumentar o valor dos auxílios individuais. Isso cria um dilema, né? Ou o país anfitrião, o Brasil, acaba tendo que bancar uma parcela ainda maior desses custos de participação, o que pressiona ainda mais o orçamento público, ou se corre o risco concreto de que muitos atores importantes, especialmente do chamado Sul Global, não consigam participar plenamente por falta de verba mesmo. É uma escolha com implicações financeiras e políticas diretas. Afeta quem vai estar lá e, consequentemente, o resultado da conferência. Entendi. Então, a gente tem problemas de custo, logística, infraestrutura, financiamento da participação. Ufa! Mas, além desses fatores, digamos, mais materiais, tem outros elementos que podem influenciar quem vai e quem não vai para a COP. Fatores políticos, talvez. Certamente. Fatores políticos internos de cada país sempre pesam, né? Uma crise política doméstica que surge de repente, prioridades orçamentárias que mudam do nada, um período eleitoral chegando perto. Tudo isso pode levar governos a reavaliar a participação. Podem decidir não ir em alto nível, sabe? Ou optar por mandar delegações mais enxutas, delegações talvez mais focadas em questões técnicas específicas, mas com menos poder para tomar decisões políticas de peso ali na hora, durante a conferência. Igual consequência disso, para o resultado final da COP. Se faltarem os figurões, os ministros, os presidentes... Se a gente conecta isso com um cenário geral de dificuldades logísticas, o risco aumenta, né? A ausência de figuras-chave, pensa num ministro de meio ambiente, de relações exteriores ou mesmo chefes de Estado de países influentes, isso diminui o que a gente chama de peso político da conferência. Fica muito mais difícil destravar impasses em negociações complicadas, fechar aqueles acordos ambiciosos de última hora, tomar decisões de alto nível que exigem comprometimento político direto dos governos. Analistas que o The Guardian consultou, por exemplo, já alertavam para esse risco desde que Belém foi escolhida. A própria percepção de que seria uma COP logisticamente complicada já poderia, por si só, desencorajar a vinda de algumas lideranças de alto escalão que têm agendas super concorridas. É interessante pensar que muitos desses problemas não são exatamente uma surpresa total, né? As fontes indicam que já havia alertas antes. Sim, e isso é um ponto importante que aparece em análises como a da Gas Outlook. Desde que Belém foi anunciada como sede, vários especialistas, tanto em logística de mega-eventos quanto em governança ambiental climática, levantaram bandeiras vermelhas. Apontaram para a infraestrutura turística da cidade, que historicamente foi dimensionada para um fluxo bem menor do que se espera para uma COP.
alertaram para o potencial impacto da estação chuvosa amazônica na mobilidade, na operação do evento, e, claro, destacaram desde cedo a questão da escassez de acomodações que atendessem ao padrão e, principalmente, a quantidade exigida por delegações internacionais. E as soluções alternativas, tipo os navios e as escolas adaptadas, também já eram vistas com alguma ressalva antes? Também, embora fossem reconhecidas como talvez necessárias, né, diante da falta de hotel, essas soluções mais improvisadas já eram alvo de questionamentos prévios por especialistas. Argumentava-se que depender demais de navio-hotel ou de locais adaptados, como escolas, poderia comprometer a experiência de trabalho dos delegados. Questões tipo onde fazer reuniões bilaterais confidenciais nesses lugares, como garantir tradução simultânea eficiente, a internet vai ser boa e segura fora do centro de convenções principal, vai ter segurança adequada nesses locais mais espalhados pela cidade? Ou seja, muitos dos desafios logísticos que parecem estar se concretizando agora foram de fato antecipados por observadores experientes do processo das COPs. Não há uma crítica feita depois, mas uma constatação de riscos que já estavam mapeados, sabe? Chegamos então ao ponto crucial. Juntando todas essas peças, custo, logística, infraestrutura, financiamento, participação política, alertas prévios. Se a COP30 for de fato marcada por esses problemas de forma significativa, quais são as consequências mais prováveis que as fontes e os analistas apontam? O que está realmente em jogo aqui? Olha, o cenário que os observadores e a mídia internacional traçam, e a Reuters enfatiza isso, aponta para um risco duplo. O primeiro é um prejuízo político e de reputação para o Brasil. O país se posicionou para liderar a agenda climática, especialmente amazônica, né? E sediar a COP era parte central dessa estratégia. Falhas logísticas graves ou uma conferência que seja percebida como esvaziada podem levantar questionamentos sobre a capacidade brasileira de executar essa liderança, de administrar eventos globais complexos. Seria um teste severo, como a Reuters colocou. Certo. Esse é o risco para a imagem do Brasil. E o segundo risco? O segundo risco, e talvez esse seja ainda mais preocupante para o esforço global contra a crise climática, é um possível revés para o próprio processo multilateral. As COPs funcionam com base em momentum político, sabe? Cada conferência constrói sobre a anterior. Se as decisões tomadas em Belém forem vistas como meramente simbólicas, vagas, ou se questões cruciais forem adiadas por causa dos problemas operacionais, da baixa representatividade, perde-se uma janela de oportunidade política importante. Uma COP na Amazônia tinha um potencial simbólico enorme para impulsionar a ambição climática, mas esse potencial pode ser desperdiçado se a execução falhar. A credibilidade do processo como um todo pode sofrer um abalo. Certo. Então, se a gente fosse sintetizar a situação atual, com base em tudo que a gente discutiu a partir das fontes, como poderíamos resumir os principais alertas? Acho que a gente pode listar, assim. Primeiro, um custo de hospedagem que é proibitivo para muitos, combinado com uma dificuldade real, confirmada por fontes como a Reuters, das delegações conseguirem reservas firmes, especialmente as de países com menos recursos. Segundo, uma lacuna que preocupa entre o número de leitos alternativos que as autoridades anunciaram e o que parece estar efetivamente contratado, adaptado e pronto para uso. Isso gera muita incerteza. Terceiro, obras de infraestrutura de apoio essenciais, como terminais portuários, vias de acesso, que, segundo relatos tipo o da Energy News, ainda apresentavam atrasos em fases cruciais do planejamento. Quarto, aqueles fundos internacionais para financiar a participação, os Trust Funds da UNFCCC, se mostraram insuficientes, como a Climate Home News apontou. Isso coloca mais pressão ou no Brasil ou na participação dos países mais pobres. E quinto, como resultado direto de tudo isso, um risco real e crescente de que países optem por reduzir suas delegações ou por enviar representantes sem o peso político necessário para destravar negociações complexas. É um quadro, complexo e, francamente, bem preocupante. Qual é a avaliação final
que emerge dessas análises todas? Olha, com base nesses múltiplos relatos e análises que são consistentes entre si, né, vindos de The Guardian, Reuters, Climate Home News, entre outros, o risco de que a COP30 não atinja seu potencial, seja por ser parcialmente esvaziada em termos de participação qualificada, seja por produzir resultados que sejam percebidos como só simbólicos, sem avanços concretos em compromissos ambiciosos, esse risco é objetivamente alto. Vários analistas experientes citados nessas fontes chegaram a classificar a escolha logística e o planejamento como potencialmente problemáticos. Alguns usaram termos fortes, como um possível erro que pode custar caro em termos de credibilidade e daquele momento político que a gente precisa tanto para a agenda climática global nesse momento crítico. E é importante frisar, né? Analisar esses riscos que as fontes apontam não é torcer contra o evento, de jeito nenhum, mas é entender a complexidade real da situação. Fica muito claro o tamanho do desafio que o Brasil tem pela frente. É um equilíbrio delicado, né? Entre a ambição, que é sem dúvida importante, simbólica, de levar a principal conferência do clima para o coração da Amazônia, uma região vital para o debate climático global, e a realidade prática, concreta, de preparar uma cidade como Belém, com suas características únicas, suas limitações históricas de infraestrutura, para receber um evento de escala planetária. E num prazo que, para mega-eventos, é considerado bem desafiador. Exatamente. E essa tensão toda nos convida a uma reflexão que talvez vá até além da logística específica da COP30, sabe? O que essa situação toda nos ensina sobre os desafios que existem para tornar a governança climática global algo verdadeiramente inclusivo, equitativo, principalmente quando existe esse esforço que é louvável de levar essas discussões cruciais para locais que estão na linha de frente da crise climática, como a Amazônia, mas que, ao mesmo tempo, enfrentam barreiras estruturais, históricas, para receber o mundo inteiro. Fica a pergunta para a gente pensar: como podemos garantir que a escolha do local, por mais significativa que seja simbolicamente, não acabe se transformando paradoxalmente num obstáculo? Um obstáculo à participação plena, efetiva, justamente daqueles países, daquelas comunidades cujas vozes mais precisam ser ouvidas e consideradas nas negociações sobre o futuro do nosso planeta. Uma pergunta fundamental, sem dúvida nenhuma. Uma análise cheia de nuances, fatores interligados. Esperamos que essa exploração detalhada das fontes tenha ajudado a ter uma compreensão mais aprofundada dos desafios e das expectativas em torno da COP30 em Belém. Agradecemos a atenção e ficamos por aqui hoje.